Boa noite a todos e a todas, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo de quando os amigos queridos nos acompanham. Nós gostaríamos mais uma vez de dar as boas-vindas a todos que nos acompanham, de perto ou de longe, para as reflexões semanais. Hoje, mais uma vez, com o nosso querido companheiro Paulo, que trará algumas palavras, alguns ensinamentos, para realmente nos trazer um pouco mais de consolo, um pouco mais de conhecimento, a fim de que consigamos compreender melhor o que estamos passando, o nosso dia a dia e assim por diante. Mas antes de começarmos, nós gostaríamos de fazer uma pequena e breve oração. Primeiro, em agradecimento ao nosso querido amigo Jesus, mestre querido de todos os momentos, que sempre está ao nosso lado, que nunca nos desampara. Nós te agradecemos imensamente por esta oportunidade e outras tantas que temos de contato, de realmente de aproximarmos-nos do teu Evangelho. Obrigado, Jesus. Obrigado ainda, Jesus querido, pelos teus missionários do bem, pelos nossos protetores espirituais, nossos anjos guardiões, que também estão aqui do nosso lado, nos ajudando, nos intuindo e nos amparando. Jesus, se pudermos ainda pedir, para que leve até o nosso Pai de amor e bondade essa prece, em rogativas, para que Ele nos dê tudo aquilo necessário, Jesus, a fim de continuarmos lutando, continuarmos trabalhando, a fim de vencermos nossos obstáculos, nossas dificuldades, nossos problemas, e assim saindo pessoas ou espíritos melhores. Obrigado mais uma vez, Jesus, pela tua parceria, pelos teus ensinamentos, e fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Seja. Vamos lá, Paulo. Com você, meu amigo. Ótimo, obrigado, Flávio. Boa noite para você e a todas que nos escutam. Alegria, como sempre, poder fazer a condução dessa nossa reflexão semanal. E hoje nós vamos ler um capítulo 56 do livro Caminho, Verdade e Vida. Um livro que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel, né? E, como sempre, eu abro aleatoriamente e vejo qual é a lição que talvez tenha me sido aleatoriamente intuído para que eu lesse aquela semana, né? E caiu essa lição 56 que tem o título de Lucros. É interessante, eu acho que é um ensinamento que tem muitas reflexões para a gente fazer, considerando as características da nossa sociedade, considerando o fato que ainda nós somos mais materialistas do que espiritualizados. Nós vivemos ainda um pouco mais para a matéria do que para o espírito. E aqui tem algumas lições interessantes que eu quero ler e vou ler fazendo alguns comentários à medida que eu leio. Bom, Emmanuel fez essa reflexão baseada nessa frase de Jesus que está no Evangelho de Lucas. E o que tens ajuntado, para quem será? O que tens ajuntado, para quem será? Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos, mal saídos da primeira infância, mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Que interessante, né? Não podia dialogar mais esse começo com a nossa vida hoje, a despeito de que esse foi um livro psicografado pela primeira vez, publicado pela primeira vez em 1948. Ainda super atual essa mensagem, porque da mesma forma como Emmanuel diz lá em 1948 que as crianças, né, eu achei bastante interessante isso, ainda na infância mostram esse interesse em amontoar coisas, em entesourar coisas aqui da Terra. O quanto isso dialoga com a nossa educação ainda, né? Porque nós, desde jovens, desde crianças, somos educados por um ambiente, por uma sociedade que é bastante materialista. E, portanto, nós somos educados como indivíduos também bastante materialistas.
Nós acreditamos e aprendemos desde jovens ainda que o sucesso na vida, a felicidade, o bem-estar, a gente pode talvez alcançar dependendo do nível de aquisição material, do nível de riqueza que nós conseguimos atingir durante esta encarnação. Nesse sentido, a marcha das criaturas, diz Emmanuel, se converte em corrida inquietante. A marcha que é evolutiva, de evolução moral e intelectual, se perde, se converte em corrida inquietante, porque é de fato uma corrida inquietante. Basear nossa felicidade, a satisfação com as nossas existências na aquisição de bens materiais é quase como querer matar a sede com água do mar, com água salgada. Quanto mais nós temos, mais nós vamos sentir sede, não é? Bom, continua Emmanuel. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Que trouxeste? Eu li essa lição há 2 dias atrás e eu tenho me perguntado o que eu vou levar desde quando eu li. Eu já tinha lido ela no passado também, em outra ocasião. E me fez ficar perguntando por alguns dias. Me fez ficar com essa pergunta na minha cabeça por alguns dias. O que eu vou levar para o outro lado? Porque nós vamos. A vida material é impermanente. A vida encarnada é impermanente. Nós sabemos. Sabemos que somos espíritos imortais, espíritos eternos. E voltaremos para a pátria espiritual. E o que nós vamos levar de volta? Porque o sentido dessa encarnação, desta existência, desse ponto de vista espiritualista, considerando que nós somos espíritos reencarnados, tendo uma oportunidade de trabalhar naqueles erros, naquelas falhas, naqueles problemas que nós viemos acumulando ao longo de milênios de reencarnações, nós temos a oportunidade de ir trabalhando aos poucos nestas imperfeições das nossas almas. Portanto, nós não podemos transformar esta oportunidade, que é uma oportunidade de evolução, de progresso, nessa corrida insaciável por coisas. Porque do outro lado, a gente vai se perguntar também: meu Deus, o que eu trouxe? Será que eu trouxe aquilo que eu deveria ter adquirido nessa oportunidade de reencarnação? Ou será que eu acumulei, adquiri aquilo que não me é necessário? Aquilo que vai ficar para trás, aquilo que é impermanente. E volto para o outro lado como um náufrago nu, despido de tudo. Porque não dá para levar nada daquilo que é de natureza material. O que a gente leva conosco, de fato, são as nossas aquisições do ponto de vista do nosso crescimento interior e de virtudes. Bom, vamos ver o que Emmanuel continua dizendo aqui. Ele faz a pergunta: que trouxeste? E aí ele continua: o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a possibilidade tranquila de si e dos seus, da sua família, daqueles que estão próximos a ele. Examinada, porém, a bagagem, todos nós vamos com uma bagagem, mas não é uma bagagem, de novo, material. A bagagem material não é possível de se levar, não é? A bagagem é de outra natureza. Verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas, não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. E olha que interessante, né? O selo dos bens eternos. Os bens eternos não são os bens da terra, não são os bens materiais. Isso me fez lembrar de uma passagem que está no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz o seguinte: não queirás entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem a traça, e onde os ladrões
não o desenterram e nem roubam. Porque onde estão os tesouros, aí está também o teu coração. Quer dizer, esses bens eternos, esses tesouros espirituais, esses tesouros do reino dos céus, são aqueles que nos adquirimos dentro de nós, são as modificações que nós fazemos em direção a sermos indivíduos mais evoluídos, em direção ao nosso progresso, tanto moral quanto no nosso progresso intelectual. E aí, nessa passagem ainda do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já volto para a passagem de Emmanuel, existe uma parte aqui que eu quero também ler para vocês, que é o comentário de Kardec sobre essa passagem de Jesus, dizendo o seguinte: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário, mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. O supérfluo. E aqui é interessante a gente lembrar uma coisa, que não é errado, obviamente, que a gente queira, durante essa nossa passagem reencarnatória, viver com o mínimo necessário. Todos, aliás, deveriam ter o direito de viver com o mínimo necessário, que ainda não existe, porque a nossa sociedade é tão desigual e tão ainda injusta que alguns vivem com mais e esse excesso que existe para alguns acaba se tornando a falta para outros. Portanto, não é disso que Jesus, que Kardec, que os Espíritos, que Emmanuel está dizendo. Obviamente que nós devemos procurar viver de forma tranquila, ter o mínimo de conforto, mas sem o supérfluo, sem o excesso. Só com aquilo que, obviamente, é necessário para a nossa marcha evolutiva aqui durante esta nossa encarnação. Bom, é então que a providência entrega a si mesmo, ou entrega a si mesmo. Ou seja, a providência, nesse momento em que nós tentamos viver em busca daquilo que nós não precisamos aqui na Terra, diz Kardec, é então que a providência o entrega a si mesmo. Ou seja, agora você está por conta. A escolha foi feita. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa. E por não haver atendido às advertências da voz da consciência, Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. E olha que interessante aqui, né? Frequentemente ele se torna infeliz. Vejam, é muito interessante a gente pensar que, a despeito de todos os avanços e todos os progressos na área de tecnologia, de ciência, que faz com que são absolutamente importantes, de novo, né? Que faz com que a gente possa ter uma vida melhor, ele não foi seguido, não existiu um paralelo em, eu não diria alegria e felicidade, mas contentamento e paz com a nossa existência. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje, principalmente nas sociedades industriais, que são aquelas mais desenvolvidas economicamente, materialmente, um número cada vez de criaturas, de espíritos reencarnados, sofrem pelas angústias, pelas aflições, pelos mentais. Por quê? Porque esse modelo único e exclusivamente material, que baseia a nossa felicidade na conquista de coisas, no acúmulo de coisas, é, como eu disse, o mesmo que tentar saciar a sede tomando água do mar, não é? Quanto mais a gente tem, mais a gente precisa. Porque é uma felicidade que é colocada, que é baseada num sentimento que é um sentimento muito curto, que passa rápido, que é o desejo, não é? A gente deseja ter coisas, a gente deseja comprar coisas, a gente deseja acumular. E o desejo ele só existe, pessoal, na falta, né? A gente não deseja aquilo que a gente já tem. A gente só deseja aquilo que a gente não tem. Portanto, quando o objeto do desejo está presente, o desejo acaba. E por isso que a marcha evolutiva se torna, então, essa corrida insaciável, cansativa, geradora de aflições, quando esse é o único objetivo. O desejo
ele termina quando o objeto de desejo se faz presente. Senão ele não seria desejo. Aqui ele diz onde está essa parte. Mas o homem, insaciável nos seus desejos, não se contenta com aquilo que já tem, né? Desejo. Quando a gente tem, deixa de ter. E aí vai procurar o próximo alvo do desejo, né? E acho que todo mundo sente essa sensação. Eu já senti e às vezes continuo sentindo. Quando eu queria comprar muito alguma coisa, eu compro. Aquilo me gera uma certa alegria por um dia, talvez 2, depois passa, não é? E aí a gente risca aquilo da lista e passa para o próximo. Bom, voltamos aqui para Emmanuel. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se, de maneira inexplicável, aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência, inquieta, enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E aí ele cita de novo a frase de Jesus. E o que tens ajuntado? Para quem será? O que nós estamos ajuntando hoje, que nós estamos amealhando, são bens que nos farão de fato diferença quando nós fizermos a transição? Ou são bens que ficarão para trás? São coisas que não mudam de fato a nossa existência? E de novo eu gosto sempre de lembrar, os bens materiais para uma vida encarnada na matéria são necessários. O mínimo necessário, obviamente. Mas a gente não pode transformar a nossa experiência encarnatória, como Emmanuel disse, numa marcha, numa corrida incessante por essas coisas. Isso tem que ser periférico, né? Serve um propósito, que é o de fazer a gente seguir nesta oportunidade reencarnatória. Agora, o objetivo central tem que ser a transformação de nós mesmos, a transformação das nossas imperfeições, das nossas paixões, o desenvolvimento de sentimentos mais nobres, né? E o nosso desenvolvimento e o nosso progresso pessoal. O restante é instrumento. E como instrumento não é bom nem ruim. A gente é que dá, com o nosso critério pessoal, o sentido para aquilo, se ele vai ser bom ou se é ruim, se a gente vai viver com o necessário ou viver uma vida correndo atrás do supérfluo e vai ficar para trás. E aí quando a gente chegar do outro lado, a gente vai se perguntar, o que eu juntei? Para quem? Bom, eu espero que essa pergunta, tanto quanto ela serviu para mim, para eu refletir por muitos dias, sirva para vocês também, né? Eu acho é uma reflexão importante para a gente fazer durante essa caminhada, durante essa jornada evolutiva aqui na Terra. O que eu estou acumulando? São bens eternos? São bens que vão de fato fazer diferença na minha existência que é eterna ou não? E todos tenham uma boa noite e um bom resto de semana. Muito bem, Paulo. Obrigado. Fantástica a sua reflexão. Muito, muito atual mesmo. Muito obrigado. E agora, em agradecimento, vamos mais uma vez levando nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo maior, agradecendo esta oportunidade, agradecendo essas pequenas informações, porém com conteúdo muito grande sobre a importância do nosso dia a dia, de amealharmos recursos, talentos e fortunas e riquezas das quais levaremos conosco para a próxima vida, nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais, nossos protetores queridos e ao nosso Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Tchau, boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.